Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E se tem um cara que está trabalhando mais do que eu nessa off-season, nesse período muito excitante para nós fãs de NBA, é o tal do senhor Shamsi Charania. Porque enquanto eu tava cuidando do vídeo que saiu mais cedo no canal, para poder postar para vocês, ele soltou outra bomba. Quando eu estou gravando isso aqui, antes de eu, na verdade, sequer começar a gravar isso aqui, eu tava na academia, ele já soltou outra troca. Isso que ainda a gente nem chegou até o draft, que vai acontecer amanhã ou é depois de amanhã. Exatamente, o draft é amanhã, dia 25 de junho de 2025, às 20 horas. Eu achei que esse número de trocas foi até que exagerada pela data que a gente se encontra, porque falta muito pouco tempo para times conseguirem jovens prospectos, jovens de uma excelente classe de draft, ou então pegar times que estão muito interessados em algum cara e abusar dessa rapaziada para tentar tirar vantagem numa troca. E uma das trocas que aconteceu nesse período pré-draft que me deixou meio assim, cara, por que esses times fizeram essa troca? Foi o Pelicans troca CJ McCollum com o Wizards por Jordan Poole. Eu não tenho realmente muito o que falar sobre essa troca, eu tenho algumas opiniões a respeito dela, mas pra mim não faz sentido. Você troca um veterano que é um excelente jogador, que complementa o seu time pra caramba, é um bom pontuador, e nessa última temporada deu alguns flashes de que ele consegue ser um baita de um cara de confiança mesmo aos 33 anos de idade, por um rapaz que tem um contrato que há 2 anos atrás era considerado um dos piores contratos da NBA, sabe? Então eu não vejo muito sentido nessa troca, mas pô, os times que fizeram a troca devem saber mais do que eu, né? Não é possível. Então tá, vamos aos detalhes dessa troca. É o seguinte, o New Orleans Pelicans concordou em trocar o veterano armador CJ McCollum, o pivô Kelly Olynyk e uma futura escolha de segunda rodada para o Washington Wizards, pelo armador Jordan Poole, o ala Saddiq Bey e a escolha de número 40 da segunda rodada do draft desta quinta-feira, amanhã. Eu acho que eles erraram aqui porque o draft vai ser na quarta, não? O draft vai ser na quarta, mas tudo bem. Disse uma pessoa com conhecimento do acordo. Tá, no caso o cara tá falando aqui que foi Shamsi Charania, né? Talvez ele não quis colocar o nome do cara aqui, mas sim, o Shamsi Charania soltou essa bomba. E é o seguinte, qual que são minhas opiniões sinceras sobre essa troca? Uma escolha de número 40 esse ano para o New Orleans Pelicans não vai significar muita coisa, na minha humilde opinião, de verdade. Eu acho que o draft vai estar bem concentrado nas 15 primeiras escolhas, enquanto uma escolha de segunda rodada futura, né, pro time do Wizards é mais uma que eles têm um monte. Agora, jogador por jogador. Eu gosto bastante do Kelly Olynyk, eu acho que as outras opiniões que eu escutei e vi a respeito dessa troca falam apenas de CJ McCollum versus Jordan Poole. Os caras não colocam um baita de um arremessador que espaça a quadra, que joga de power forward. Não é um muito bom defensor, mas é um cara que traz uma versatilidade ofensiva. Cara, eu gosto muito do Kelly Olynyk, eu gostaria dele no meu Knicks. Trocaria ele pau a pau com o Precious Achiuwa, inclusive. E o CJ McCollum também chegou no Wizards. Pelo Wizards, eu acho que a troca do CJ McCollum foi boa, tá? Porque se você parar pra pensar o quanto esse jogador tem pra poder integrar nesse time, o quanto que ele traz de experiência, maturidade, aquele veterano que consegue ser um exemplo, um mentor pra rapaziada mais jovem, isso é muito bom. Ainda mais pra esse time do Washington Wizards, que é cheio de jogadores muito jovens, como Bilal Coulibaly, Bob Carrington, Alex Sarr, A.J. Johnson, Keyshawn George, Corey Kispert, Kobe Jones, Justin Champagne, J.T. Thor, Jalen Martin, Tristan Vucevic. Todos esses jogadores que eu acabei de citar pra vocês têm menos de 25 anos. Enquanto isso, nosso mano Jordan Poole, ele é também um cara que tem 25 anos, mas diferente do Corey Kispert, ele já é aquele cara que veio de um título, ele já demanda de um espaço na folha salarial muito grande pra manter ele no elenco, ele vai receber mais de 34 milhões de dólares na próxima temporada. Então, pro Washington Wizards, que está meio que tentando fazer a imagem do atual campeão OKC, uma rebuild bem lenta com escolhas de draft, com Coulibaly, Carrington, Alex Sarr, A.J. Johnson, Keyshawn George, jogadores em que eles estão pretendendo criar dentro da franquia, assinar contratos de longa data e meio que fazer deles um time unido pro futuro. Eu acho que essa tática de tirar o Jordan Poole da jogada para dar mais tempo na bola na mão pra essa gurizada nova e ainda por cima pegar um bom mentor pra posição de armador, como é o CJ McCollum, foi um excelente movimento. Além de que o CJ McCollum está em contrato expirante, só vai ter essa temporada, se eu não me engano vai precisar renovar. Então pode ser utilizado o famoso sing and trade para poder abrir espaço na folha salarial, trocando ele por futuras escolhas de draft e tudo mais. Uma coisa que pra mim ainda é loucura, se eles quiserem trazer o CJ McCollum pra alguma tentativa agora, alguma tentativa de resultado imediato, porque tudo isso que eu falei é a minha visão sobre o que eles deveriam fazer, sabe? Mas se eles estão tentando trazer algum resultado imediato para o Washington Wizards,
tipo, nessa temporada 25-26. Olha dessa perspectiva aqui com seu tio. Malcolm Brogdon, 32 anos. Chris Middleton, 33 anos. Marcus Smart, 30 anos. E agora, CJ McCollum, 33 anos. 4 jogadores combinados que somam para mais de 120 anos de idade. Qual que é a chance dessa rapaziada, levando em consideração ainda que, pô, o Malcolm Brogdon jogou 20 jogos na temporada passada. Marcus Smart jogou 34. O Chris Middleton jogou quanto, que eu não sei? Jogou 37. Juntando esses 3 caras, praticamente não dá uma temporada regular. Você vai querer mesmo trazer um CJ McCollum para tentar um resultado imediato com esse time? Eu acho que não. Eu acho que da perspectiva de que Chris Middleton aceitou a player option dele, de que o Marcus Smart está em contrato expirante e de que também o CJ McCollum está prestes a chegar num contrato expirante, a ideia deles realmente é abrir espaço para a folha salarial lá de 2027 e fazer com que todos os talentos que eles draftaram nessas últimas temporadas, e eles ainda têm uma boa pick de draft esse ano, fiquem dentro do Washington Wizards para um plano futuro. Pelo menos eu acredito que seja isso, porque o Washington Wizards não tem o costume de pagar luxury tax, eles não pagam multa por conta de teto salarial. Em todos os anos de franquia, eles nunca pagaram, e eu acho que essa temporada que vem não vai ser a primeira, beleza? Vendo da perspectiva de basquete jogado dentro de quadra, trocar o Jordan Poole de 20,5 pontos, 3 rebotes e 4,5 assistências, chegando ao seu career high de aproveitamento para 3 pontos, quase 38%, por um cara de 33 anos, realmente eles querem algo a mais do que o basquetebol jogado, porque o Jordan Poole com 25 anos tem um pouco mais a entregar, na minha humilde, 26, né, na real, tá chegando aos 26 anos, tem um pouco mais a entregar dentro de quadra do que o CJ McCollum por questão de período, né, de longevidade. Mas o CJ McCollum tem todos aqueles prós que eu falei pra vocês, né? Ele entrega também mais de 20 pontos, 21,5, 3,8 rebotes, 4,1 assistências, 37,3% para 3 pontos. É um cara que também tem algumas limitações com questão à saúde, que ele só esteve presente em 56 jogos, mas é um veteranaço, um cara muito experiente, muito líder. Então eu gosto muito do nome para poder mentorar e para também liberar espaço na folha salarial futuramente. Mas para ele reassinar um contrato de longa data com o Washington Wizards, para mim também não faria muito sentido, que eu não vejo o CJ McCollum rendendo muito assim por muito mais tempo na NBA, tá? Agora, com questão ao Pelicans, eu não gosto dessa troca legal. Eu acho que defensivamente o Pelicans não agrega em nada trazendo o Jordan Poole. Eu acho difícil também de você trazer o Jordan Poole com 34 milhões de dólares na folha salarial para colocar ele no banco, para ele vir de sexto homem. Então eu acredito que o quinteto titular vai ser um Zion, DeJounte Murray se estiver saudável, Jordan Poole, Trey Murphy terceiro e quem sabe um Ives Smith ali de titular, né? E é esse o time que você vai tentar algum resultado. Com questão a troca para trazer um cara como o Jordan Poole para ser o seu armador principal, para trazer 20 pontos a mais por partida, é interessante? Pô, eu gosto de imaginar um cenário em que o DeJounte Murray consegue retomar aquela vontade mesmo de defender, e o Jordan Poole jogue sendo o armador principal desse time, trabalhando no pick and roll com o Zion Williamson, espaçando a quadra, arremessando muito bem para 3, ele provou que tá sendo um excelente jogador. Eu até tinha visto uma entrevista na qual os companheiros de equipe falaram que o Jordan Poole nessa última temporada, ele meio que deixou a poeira baixar e todos os problemas para trás, agora ele é um jogador muito mais maduro e muito mais tranquilo em quadra, é por isso que ele tá rendendo isso que ele tá rendendo, tem um excelente volume de arremesso, ele produz muito, tipo, em larga escala, o cara arremessa mais de 9 bolas de 3 por partida, pô. Então eu acho que esse tipo de jogador que espaça a quadra e dá mais espaço pro Zion trabalhar, estava em falta, assim, no New Orleans Pelicans, e ainda mais com idade, né, com tempo hábil, assim, ainda para jogar durante bastante tempo, que tem um risco menor de acabar se lesionando por um contato mais forte, né, então eu acho que é maneiro, só que eu não sei se o Jordan Poole vai ser o melhor nome para eles neste exato momento, né, mas tem que pensar também que o New Orleans Pelicans é uma das franquias que tem um dos menores mercados da NBA. Eles não vão atrair muitos nomes assim, tipo, nossa, a gente vai trazer um baita de um jogador para integrar nossa equipe aqui, um outro jogador, tipo um Trae Young, para jogar ao lado do Zion Williamson, por mais que isso pareça uma opção muito divertida na minha cabeça, o melhor passador da liga, mandando ponte aéreas pro Zion Williamson. Só que isso não vai acontecer, tem que ser realista. Sem falar que, tipo, essa troca me deu uma vibezinha assim, eu não sei vocês, mas de trocamos a última peça que faltava da negociação do Bradley Beal. Nos livramos da última parte do acordo do Bradley Beal. Foi o Jordan Poole. Até me pareceu um pouco o reverso da troca que foi, né? Tipo, Chris Paul, Jordan Poole, CJ McCollum. Trocou um jovem por um experiente e o experiente por um jovem, sabe? De fato que aqui eu já depositei absolutamente todas as minhas opiniões. Eu queria ter algo um pouco mais interessante pra falar pra vocês, sabe? Mas, pô, não tem, cara. Eu só fico torcendo pra que o Jordan Poole esteja saudável, assim como o time do Pelicans também saudável, e que o Zion entre em forma, pelo menos por uma temporada inteira,
inteira na carreira aí. Mas é isso, minha rapaziada. Eu não tenho muitas opiniões mais do que eu já compartilhei aqui com vocês a respeito disso. Eu espero que o Jordan Poole não entre em algum tipo de conflito direto com a organização do Pelicans, né? Com o Zion Williamson, que é o cara, assim, né, desse time. Já que ele, no Washington Wizards, não foi um companheiro muito bom de vestiário, né? Ele chegou naquele primeiro ano já falando, o time é meu. Aquele cara que, pô, o técnico tá passando instrução ali, ele tá, tipo, olhando pra torcida, nem aí pra nada, né? Eu espero que ele seja um pouco mais focado, porque ele consegue render como um excelente jogador, sabe? Como um jogador, um role player de elite. E vamos esperar mais um pouco, né, pra saber quais são as reais intenções da equipe do Washington Wizards. Mas se eu pudesse cravar aqui, eu também diria que essas duas movimentações não serão as últimas de ambas as equipes nessa off-season. Cara, quando o safado do Chance Charania falou que essa off-season seria maluca, ele estava com total razão, porque aqui estou eu, num dia pré-draft, né, às 11 horas da noite, gravando pra vocês, pra sair daqui a pouco esse vídeo. Então, se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, mano, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a continuar com esse projeto de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente, manda aqui embaixo um valeu demais, ou então se torne um membro do canal, que você vai ajudar a manter todo esse ecossistema aqui funcionando. E tem alguns benefícios também, caso te interesse. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!